frontin'. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje quero esclarecer convosco vários mitos que estão associados com os dividendos e que é muito comum vermos espalhados quer nas redes sociais, quer em páginas ligadas ao investimento ou que simplesmente de alguma forma nascem no nosso subconsciente. E nada melhor do que começar com provavelmente o maior de todos. Como aliás todos os bons mitos, esta afirmação tem algo de verdade. Para quem não sabe, o preço de uma ação é efetivamente ajustado para baixo numa data muito específica associada aos dividendos, mas não é no dia do pagamento. Se viram o episódio 2, sabem que se na data ex-dividend comprarem ações da empresa, já não vão ter direito ao próximo dividendo. Portanto, nesse mesmo dia, o preço da ação sofre um ajuste. Por exemplo, se a ação vale $50 e vai pagar um dividendo de $1, no dia ex-dividend, o preço da ação vai abrir a $49, descontando assim o valor do dividendo. Mas por que é que isto acontece? Quem é realmente responsável por este ajuste e não será isto suficiente para não investir neste tipo de ações? Vamos por partes. No mercado perfeitamente eficiente, o preço das ações seria determinado pelos ativos da companhia mais todos os futuros fluxos de caixa que esta pode gerar. Como o pagamento do dividendo reduz os ativos da empresa, o mercado deveria ajustar-se de forma equivalente. E até aqui faz sentido. O problema é que, apesar de andarem lá perto, os mercados que conhecemos não são perfeitos. Pensa que, a não existir este ajuste, bastava comprar a ação no dia antes da data ex-dividend e vender no dia seguinte para capturar o dividendo. Este tornar-se-ia o único motivo pelo qual faria sentido investir. Seria dinheiro grátis. Compras, recebes e vendes logo a seguir. Fácil, certo? No entanto, o mercado não permite esta estratégia, ao sincronizadamente baixar o valor de abertura da ação no dia seguinte. Eu sei que parece estranho que todos os trimestres, num dia específico, aconteça este fenómeno, mas o que tu não sabes é que os market makers têm uma preponderância enorme ao ajustar a quote e todas as ordens para o valor do dividendo, para assim cumprir as regras da FINRA. E este ajuste força efetivamente à dedução do dividendo. Esta teoria de que o mercado é eficiente e se ajusta automaticamente ou naturalmente já foi estudada e comprovadamente desfeita por variadíssimos estudos no passado. Os market makers forçam um ajuste total e muitas vezes no mesmo dia o próprio mercado recupera desse ajuste. Reparem no exemplo da Avalon Bay. No dia 29 de junho foi a data ex-dividend para um dividendo de $1,65. No dia anterior a ação fechou a 186,76 cêntimos. No dia ex-dividend abriu a 184,84 cêntimos, diferença de $1,92, ou seja, a ação caiu mais do que o próprio dividendo. No outro dia, por exemplo, a 30 de março, na data ex-dividend abriu a $162,52. No dia anterior tinha fechado a 162,20 cêntimos, ou seja, o ajuste do valor do dividendo não se fez sentir. Este é só um exemplo para te mostrar que efetivamente o preço das ações é ajustado de um dia para o outro, mas que variáveis como a tendência de mercado, a liquidez do pré-market ou notícias relacionadas com a empresa fazem com que o ajuste muitas vezes se dissipe. Ao fim e ao cabo, e voltando ao exemplo anterior, se a ação valia $50, recebeste $1 e a ação baixa para os 49, continuas no geral a ter $50 antes de impostos. Este comportamento não é mais do que transformar o que seriam mais-valias futuras em rendimentos de capitais imediatos. Outra forma de olhar para este fenómeno é como uma promessa de receber o dividendo. Até à data ex-dividend, a ação garante um dinheiro extra e por isso vale mais. Como na data ex-dividend perde esse direito, a ação passa a valer menos. No que respeita ao segundo mito, é fácil de explicar. Para receberes o dividendo, como mencionei, tens de comprar a ação antes da data ex-dividend. A record date é a data onde se validam todos os investidores registados que têm direito a receber o dividendo. Mito número 3. Este
Este mito anda à volta de que as empresas que pagam dividendos são sempre seguras, mas isto não acontece e temos vários exemplos históricos. A General Motors foi uma das maiores empresas no mundo nos anos 2000, pagava dividendos consistentemente, até que em 2009 declarou insolvência. A Kodak é outro bom exemplo, pagando dividendos durante largos períodos de tempo, até anunciar a insolvência em 2012. O facto de pagar dividendos não torna uma empresa mais ou menos segura se não sabemos como é que esses dividendos são financiados. E é aqui que entram as análises que eu faço convosco aqui no canal. Mito número 4. Empresas que pagam dividendos limitam o próprio crescimento. Este é outro mito em que as empresas que pagam dividendos crescem pouco. Diz-se que são empresas maduras e que pararam de crescer, mas eu posso dar-vos vários exemplos de empresas que pagam dividendos e que crescem como se não houvesse amanhã. É a Nvidia, a Microsoft, a Apple ou a Broadcom, entre muitas outras. O facto de conseguirem enormes quantidades de fluxo de caixa livres e de não serem capazes de encontrar oportunidades de crescimento para alocar todo esse capital não significa que não cresçam ao mesmo tempo que devolvem algum desse lucro aos seus investidores. Mito número 5. Este mito tem efetivamente uma grande dose de verdade. Afinal de contas, quem é que não gosta de receber um dividendo especial? É dinheiro que não estávamos a contar e que obviamente nos coloca um sorriso de orelha a orelha. No entanto, eu prefiro dividendos regulares. E o motivo é simples. Este tipo de dividendos ocorre quando a empresa tem um excedente não previsto nos lucros, como aconteceu, por exemplo, com a EOG Resources ou com a Zim Shipping no ano passado, ou ainda com a Microsoft em 2004. Já vimos que este tipo de eventos é descontado no preço da ação e, na minha opinião, é preferível que a empresa use o capital excedente para melhorar a posição financeira em vez de distribuir esporadicamente pelos acionistas. Mito número 6. Os dividendos são todos taxados da mesma forma. Isto em Portugal até é verdade, mas aplicado lá fora é um mito. Por exemplo, as MLPs têm uma tributação diferente nos Estados Unidos e empresas como a EPD, a Brookfield Property Partners ou a Energy Transfer são empresas estruturadas como parcerias cujas distribuições aos acionistas sofrem retenção na fonte de forma diferente. Em vez dos normais 15% de retenção na fonte, caso tenhas preenchido o formulário W8BEN, as distribuições das MLPs são retidas a 39,6%, mais do dobro de empresas normais. Mito número 7. Quanto maior for a rentabilidade do dividendo, melhor. Este é outro histórico. É muito comum, quando se descobre o que são os dividendos, de irmos a correr atrás de empresas com rentabilidades de 6, 7 ou 10%. Algumas até superiores a isso. E a ideia é aproveitar ao máximo o capital alocado, afinal de contas, quem é que não gosta de receber 10% ao ano? A questão aqui é que dividendos com essas rentabilidades trazem normalmente problemas escondidos, como dificuldades financeiras da empresa, ou talvez antecipem um corte no mesmo. Olhar para a rentabilidade do dividendo e assumir que quanto maior, melhor, está errado e frequentemente acaba muito mal. A semana passada eu mostrei-vos o exemplo da Zim, que tinha uma rentabilidade superior a 30% e no ano seguinte cortou o dividendo. Mito número 8. O dividendo de uma empresa é garantido. Este é outro dos mitos mais comuns que vemos por aí. O facto de uma empresa pagar um dividendo este ano não significa que o fará novamente no próximo ano. É verdade que há muitas empresas, como vimos no episódio 25, que pagam dividendos há muitos anos consecutivos e que isso nos dá alguma segurança ou previsibilidade, mas não é garantido. O exemplo da VF Corp recentemente cortou o dividendo depois de 50 anos consecutivos de subidas, ou mesmo da Disney, que pagava dividendos desde os anos 80 e eliminou o mesmo em 2020, deviam ser suficientes para entender que isto é mesmo um mito. Mito número 9. Ações baratas com alto dividendo são boas opções. Este acaba por ser uma extensão do anterior. Empresas cujas ações são baratas e apresentam um dividendo com rentabilidade elevada são boas oportunidades. Como exemplos, temos a AT&T, a VF Corp, a Omega Healthcare, entre algumas outras. Todas com rentabilidades do dividendo acima de 7% e um preço na ação inferior a $35. Mas, se não olhas para a posição financeira da empresa, nem tentas perceber o contexto atual, não te darias conta que a Omega enfrenta algumas dificuldades que colocam em risco o dividendo, que o negócio da VF Corp está a atravessar uma situação muito complicada e que a AT&T
têm uma enorme dívida para pagar. Portanto, não julgues as empresas nem pelo preço que vês no ecrã, nem pelo dividendo que pagam. Um investimento a longo prazo necessita muito mais do que isso. Por fim, o último mito é que os dividendos são aborrecidos. E eu até acredito que já falei neste mito aqui no canal. Existe um estigma de que investir neste tipo de empresas é aborrecido porque não vemos muita volatilidade no preço. As subidas de 10 ou 15% num dia não são frequentes neste tipo de empresas. O pessoal quer crescer rápido, quer ações que multipliquem por 10 no espaço de 3 anos e não tem paciência para investir em ações que pagam dividendos. No entanto, esquecem-se muitas vezes que o mercado no curto prazo pode ser uma roleta, mas no longo prazo dá razão aos mais pacientes. Olhando para os últimos 70 anos, os dividendos foram responsáveis por, em média, 41% dos retornos dos investidores. É visível que a partir da década de 90 a preponderância diminui e sabem porquê? Porque se tornaram legais as recompras de ações. O dinheiro que ia normalmente para pagar dividendos começou a ser alocado em algo que beneficia diretamente os quadros executivos e indiretamente os acionistas. Ainda assim, um quinto dos retornos da última década não são negligenciáveis. Além de que existe toda uma componente psicológica que eu ainda não falei. Não só recebes aquele shot de dopamina cada vez que recebes a notificação do pagamento de mais um dividendo, mas também ajuda a navegar contextos adversos. Por exemplo, se recebes dividendos, é mais difícil que vendas a tua posição, seja porque esta valorizou muito ou caiu muito em bolsa. E isto, a longo prazo, é significativo. Para terminar, dizer-vos ainda que muitas pessoas são alheias ao facto de que existem períodos em bolsa onde o mercado demora mais de uma década a superar os máximos anteriores e obviamente não é nada positivo para quem fez contas à espera de retornos anuais de 8%. Esta semana vimos o Nasdaq e o S&P 500 a fugir àquilo que foi um mar vermelho nos principais índices mundiais. Vimos ainda um respirar por parte do preço do petróleo nos mercados internacionais, que agora anda nos $84 por barril, abaixo dos 95 de setembro, mas muito acima dos 75 que tínhamos em maio e em junho. Isto são obviamente boas notícias para a inflação, apesar de eu achar que existe a possibilidade de nova subida em breve. Também ficámos a saber que em 2022 o Fundo de Estabilização da Segurança Social apresentou a pior performance de sempre, devido à exposição à dívida pública portuguesa, que contribuiu com 6% dos 13% de perdas. E as perdas não foram maiores porque o Estado injetou um valor recorde, mais de 3 mil milhões de euros, provenientes maioritariamente de excedentes da Segurança Social. Ficamos também a conhecer que 164 mil funcionários públicos vão receber um aumento de quase 7% já no próximo ano, um valor que afeta quase um quarto dos funcionários públicos, que assim passam a ganhar pouco mais de 800 euros. Para quem recebe mais de 1.800 euros, o aumento vai ser de apenas 3%. Esta semana reforcei o meu portfólio em 5 empresas: a Endeavour Mining, a UGI Corp, a Federal Realty Investment Trust, a Paramount e a Brookfield Corporation. A Endeavour e a FRT já têm análise aqui no canal, a minha tese de investimento em relação a elas não mudou. A Paramount é algo mais especulativo, associado a uma potencial aquisição ou fusão. A UGI tornou-se numa boa oportunidade para equilibrar as utilities no meu portfólio e a Brookfield parece-me um excelente investimento no longo prazo, abaixo dos $30. Quanto ao portfólio, fechou a semana nos 24% de valorização depois de uma sexta-feira muito positiva e recebi até agora $7 no primeiro mês do último trimestre do ano. E da minha parte é tudo por hoje. Dizer-vos que podem apoiar o canal deixando o like, subscrevendo se ainda não o fizeram, seguindo-me nas redes sociais Instagram e Patreon e partilhando a vossa opinião na caixa de comentários. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Eu, lançando aqui uma provocação, eu vejo muitos discursos e muitas vezes é comum ver-se, sim, de muita gente dizer Estado a mais, mas depois sempre que há um problema, a resposta é mais regulamentação e mais Estado. Há impostos a mais, há carga fiscal a mais, mas depois sempre que há um problema, o Estado devia prestar mais isto ou prestar mais aquilo. E eu acho que também é preciso um discurso, quer um discurso social, quer político, que seja claro e que diga com transparência às pessoas que nós sim temos que ser exigentes na maneira como o Estado é gerido. É possível fazer mais com menos, mas não é possível nós pagarmos cada vez menos impostos, o Estado transferir para as pessoas cada vez mais, ter cada vez mais organismos, ter cada vez mais despesa, diminuir o déficit e diminuir a dívida. Estas coisas todas juntas não funcionam.